do que nunca, né? Só um instantinho. Então, pessoal, retomando aqui, tá? Porque o professor tinha esquecido de gravar, mas ele lembrou. Boa noite, a gente está na aula de marketing, terceiro semestre, né? Ano de 2021, na disciplina de Ética e Cidadania Organizacional. Como professor da área do direito, ele está dando uma puxadinha para a legislação. E é importante lembrar que nas bases tecnológicas de ética, contém a matéria de direito do consumidor. Então, por isso que nós estamos fazendo essa análise aqui. Basicamente, até agora, o professor só ressaltou de importante, a gente está retomando um pouquinho da aula passada, que a relação de consumo ela tem que conter esses 3 itens que estão aí na tela: consumidor, fornecedor, produto ou serviço. Né? Produto ou serviço, ou seja, pode ser um consumidor fornecedor em um produto, pode ser um consumidor fornecedor em um serviço. Eu preciso obrigatoriamente ter esses 3 elementos para caracterizar uma relação de consumo. Ó, no slide está relação de emprego, tá? Mas está escrito errado, é relação de consumo. Tudo bem? E aí o professor falou que no Brasil nós temos uma legislação específica para Código de Defesa do Consumidor. Aliás, que é o Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma legislação específica protetiva a esse consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Tá aí o link, né? Depois vocês podem anotar esse link, acessar esse link, e é importante. É nesse link que eu vou analisar o que eu posso e o que eu não posso fazer enquanto fornecedor. De novo, né? Pensem enquanto fornecedores. Vocês não são consumidores na aula de ética. Vocês não são consumidores no curso de marketing. Nós estamos formando vocês para serem fornecedores, para empreenderem ou para trabalhar nessas empresas. Se vocês forem trabalhar, vocês estarão também sendo fornecedores. Ah, professor, mas eu não sou o dono, eu só sou empregado. Não interessa. Você é responsável pela empresa. Uma vez que você tem um contrato de emprego com essa empresa, você é um dos responsáveis pelos negócios que são feitos ali, né? Aí o professor estava explicando que o fornecedor ele não tem a opção de dizer que está fazendo política da casa. A política da casa é sempre a observância, né? Observar o Código de Defesa do Consumidor. Ele não tem opção, tá? Não tem escolha. Ele precisa observar o Código de Defesa do Consumidor, ok? Isso é importante porque muita gente por aí fala, mas eu não faço troca, só faço troca se for nesse caso. Se isso estiver protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, for aceito, beleza. Agora, se você estiver ou vendendo, né, descumprindo o Código de Defesa do Consumidor, você está errado. Bom? E aí eu estava dando um exemplo da Elisângela, né? Que a Elisângela era uma prestadora de serviços e vai ser responsável pela campanha de publicidade da Lambisco, aí de Mococa, uma empresa grande, importante da cidade, né? E a Elisângela faz um contrato com a Lambisco. É importante a Elisângela cumprir com seus prazos, cumprir com o que ela colocou lá naquele contrato, por quê? O que a Elisângela falou para a Lambisco, olha, então eu faço a campanha de publicidade de vocês e toda semana eu vou entregar alguns arquivos para vocês postarem no Instagram, né? Fazendo propaganda da empresa. Legal. Então, se é essa fala da Elisângela, seja ela num contrato escrito, seja ela num contrato verbal, lembrando que contrato pode ser escrito, falei isso para vocês na aula de legislação, pode ser escrito como pode ser verbal, tá? Porque existem contratos que são de boca. Quando a Elisângela fala que vai entregar semanalmente conteúdos para serem publicados, 3 conteúdos para serem publicados na página do Instagram da Lambisco, a Elisângela está fazendo uma oferta.
Não só ela está fazendo uma oferta, como ela também está dando o preço, porque toda oferta contém um preço, um valor, né? Então, olha, eu vou entregar isso toda semana 3 conteúdos. No mês, vocês vão me pagar mensalmente R$ 500 por esses conteúdos e mais uma assessoria que eu vou dar de terça-feira para vocês em relação às publicidades da empresa. Ótimo! Vamos supor que a empresa topa. A Elisângela, ela precisa cumprir com isso, porque essa foi a oferta dela, né? A Lambisco, ela é uma consumidora da Elisângela. Olha que interessante. A Lambisco é um CNPJ, é uma pessoa jurídica. E a Elisângela é uma pessoa física. Isso significa que o consumidor pode ser pessoa jurídica e o fornecedor pode ser pessoa física. Não interessa para o Código do Consumidor. Vamos ver aqui uma coisa importante, né? Eu trouxe para vocês, né? Na semana passada a gente até analisou a legislação, mas hoje eu não vou entrar, coisa vocês entram lá nos artigos 2º, 3º do Código de Defesa do Consumidor, estão as definições sobre o que é consumidor e o que é fornecedor. Vocês querem que eu abra a lei? Ou por aqui dá para entender? Bom, enquanto vocês não se manifestam, eu vou falando aqui. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que é destinatária final do produto ou serviço. Uma dúvida que sempre ocorre entre os estudantes é: o que é destinatário final? Destinatário final é aquele que usa o produto para si, para os seus fins pessoais, para suas necessidades pessoais. Mas e se for uma empresa, também essa empresa está usando aquele produto para suas necessidades internas, para suas atividades, para poder desenvolver suas demais atividades, né? O que o professor está querendo dizer com isso? Vamos supor que, vamos pensar uma outra empresa aí de mococa, a Mocoquinha, né? E vamos supor que o Reinaldo virou boleiro. O Reinaldo agora é o boleiro de mococa. O Reinaldo, ele precisa comprar, todo bom boleiro compra leite condensado, certo? E o Reinaldo, ele vai até lá, a Mocoquinha, não sei como é que é, vamos supor que a Mocoquinha tem uma lojinha aí, né, de produtos da Mococa. Compra o leite condensado Mococa. O Reinaldo, ele usa o leite condensado para desenvolver o produto dele. Apesar do Reinaldo não comer o leite condensado, mas aquele leite condensado, o Reinaldo não consegue produzir, né? E ele transforma aquele leite condensado a ponto de aquele leite condensado ser um insumo para ele, para fazer o bolo. Nesse caso, o Reinaldo ele consome o leite condensado por dois motivos. Um, ele não tem condição de produzir o leite condensado, ele é refém, nesse caso, da empresa Mococa. Segundo, apesar dele não comer o leite condensado, ele consome o leite condensado. Ele consome o leite condensado, transformando aquele leite condensado dentro do bolo. Uma vez que ele enfia aquele leite condensado dentro do bolo, acabou o leite condensado. Ele consumiu, transformou o produto. Então, nesse caso, há uma relação de consumo, né? De uma outra forma, o Reinaldo Boleiro, que fez o curso de marketing, também se importa muito com a publicidade do seu negócio. E para isso, ele comprou uma impressora, porque ainda muitas pessoas não utilizam as redes sociais. E ele panfleta, ele vai panfletando, né? O Reinaldo, enquanto fornecedor, usa essa impressora para imprimir os papeizinhos que ele vai panfletar sobre a atividade de boleiro dele. O Reinaldo é consumidor desta impressora. Se essa impressora dá pau, que nunca acontece, né, gente? Impressora é uma coisa que não dá defeito. É impressionante como a impressora funciona bem, né? E aí, o Reinaldo, ele é consumidor dessa impressora. Mas o Reinaldo é fornecedor de bolo. A Samara, aniversariante do mês, comprou o bolo do Reinaldo. E quando a Samara pediu o bolo, olha, Reinaldo, eu quero um bolo de prestígio.
O Reinaldo fez um bolo de abacaxi com coco e sei lá o que, glacê, aquele bolo horrível, né? Não tem bolo pior do que esse. E a minha opinião, trocou o bolo de chocolate com coco por um bolo de abacaxi. Brincadeira, que decepção, né? A Samara ficou possessa, porque ela queria bolo de chocolate. A Samara falou: Ô Reinaldo, não vou pagar por esse bolo, não foi isso que eu pedi. E num detalhe, eu vi que tem um bolo de prestígio na padaria e você ainda vai me pagar por ele. Porque olha só, meu aniversário é hoje à noite, eu estava contando com esse bolo para os meus convidados. Como é que eu faço agora? Lá em casa ninguém come abacaxi. E aí? O Reinaldo, enquanto fornecedor, vai dizer: não, beleza, eu realmente errei, isso não estava previsto, eu vou te ressarcir por isso. Ponto final, acabou. Não precisa processar ele na justiça, nem o Reinaldo ficar esperneando. Resolve ali, acabou, né? É, veja que o Reinaldo, então, ele pode ser ao mesmo tempo fornecedor como consumidor, tá? Toda pessoa física, então, quem que são os fornecedores? O Reinaldo, que é o boleiro de Mococa oficial, ele não resolveu abrir CNPJ. Ele estava estressado com o governo, muita burocracia, muita papelada. Ele falou: não, vou fazer bolo só, vou ficar de boa. O Reinaldo, mesmo não tendo um CNPJ, não sendo uma pessoa jurídica, ele se torna um fornecedor. Por que que ele se torna um fornecedor? Porque ele está colocando produtos à venda. Ele está produzindo bolo, transformando aquele leite condensado, aquele açúcar, aquela farinha, aquele leite, aquele chocolate em pó num negócio que a Samara não sabe fazer. Nesse caso, a Samara é refém do Reinaldo. A Samara não sabe fazer bolo, olha só. O Reinaldo falou que ia fazer bolo de prestígio, fez bolo de abacaxi com coco. O que aconteceu com a Samara? Ela se ferrou. Como é que fica a Samara? O aniversário dela está marcado agora para as 8h30, 7h40, sem bolo, pelo amor de Deus. Samara está desesperada. E o que a Samara vai fazer? Então, nesse caso, veja que o Reinaldo é um fornecedor para a Samara. E o Reinaldo, em relação à empresa Mococa, ele é um consumidor. Então, o fornecedor, ele pode ser consumidor em alguns casos, como ele pode ser fornecedor em outros, tá? Eu estou vendo que tem umas perguntas aqui, umas manifestações. Vamos ver. Ah, tá. Bolo do Fernet é bom, certeza. Tá bom, vamos lá, então. É... travando este computador. Hoje tá. Pessoal, uma coisa muito importante, né? Para a gente diferenciar o que é produto do que é serviço, né? O serviço, ele tem como uma das características, né, ser um bem de prestação continuada, né? Um bem, ser uma atividade, né? Então, conserto de equipamentos, troca de encanamentos, reformas, o que mais, né? Manutenção de eletrodomésticos, serviços de telefonia. Então, a gente tem vários contratos de serviço. Quem está usando o celular agora está consumidor de um serviço prestado pela Claro, pela TIM, pela Vivo. São serviços. Não é um produto que estão te vendendo, é um serviço. A internet é um serviço, é uma prestação de serviço. Por quê? Ela é continuada, ela não se esgota com o consumo, né? Então, por exemplo, quando você está usando a sua internet, essa internet ela é contínua, você está usando ela sempre, né? Ela só vai se esgotar a partir do momento que você não pagou ou que seu pacote de dados se encerrou. Mas depois ele vai voltar, porque você tem um contrato de longo prazo, mensal, com essa empresa, né? Você também tem... Espera aí, pessoal. Você também tem
os produtos. Já os produtos é aquilo que se esgota na hora. Tomou a coca, acabou a coca. Não tem mais coca. Você tem que comprar outra coca, né? Foi no restaurante, comeu a pizza, acabou a pizza, ela é um produto, né? Acabou, fechou. Comprou, por exemplo, vamos pensar que o celular, né? O celular não é um serviço, ele é um produto. Ele não se esgota com o uso, mas ao longo do tempo, né? Ele vai se esgotando, ele vai se deteriorando, né? Então você tem produtos de uso contínuo e produtos que se esgotam no ato, como comer e tal, bebidas, mas todos são produtos, né? Televisão é um produto, bicicleta é um produto, carro é um produto, não são serviços que são prestados, que tem uma execução, tem um plano de trabalho, tá bom? Tudo bem aqui? Deu para entender esse ponto, gente? Deu sim. Então tá bom. Então aqui, pessoal, retomando aqui, peraí, que travou minha tela de novo. Uma coisa importante, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece 3 elementos que são protetivos, mais do que esses 3, mas esses são 3 elementos significativos, importantes, né? 3 elementos, eu destaquei esse, que por considerar, e não só eu, mas por todo mundo que estuda direito do consumidor, considerar esses 3 elementos, né? Os mais protetivos do consumidor e os que mais chamam atenção. E isso significa que vocês, fornecedores, precisam observar esses 3 elementos, não tem como fugir deles. Né? Primeiro, a ideia de que o consumidor é hipossuficiente. Você, fornecedor, por entender do produto ou do serviço que você está vendendo, você tem condições de manipular o consumidor, de enganar o consumidor, de fazer mau uso daquilo. Veja, o fornecedor ele fica numa situação de mato sem cachorro. Por isso que a gente chama ele de hipossuficiente. Se coloque no lugar dos seus consumidores. A gente tem que fazer isso, né? Eu não estou na aula de legislação, então é muito importante. Eu estou na aula de ética. Eu tenho que demonstrar para vocês a importância de que vocês observem o fato de que, mesmo fazendo coisas dentro da lei, é preciso agir de maneira ética, de maneira moral, né? Ou seja, você precisa entender que aquele consumidor é o elo mais fraco que você precisa respeitar, tá? O consumidor, então, ele é sempre mais fraco, ele não conhece a tecnologia de se fazer aquele bem, de se fazer aquele serviço, aquele produto. Veja, a Samara, ela não sabe fazer bolo. Ou seja, estou brincando, tá, Samara? Não sei se você sabe ou não fazer bolo. A Samara, ela não detém, ela não conhece a tecnologia para se fazer um bolo. Tecnologia para fazer bolo é técnica para fazer o bolo. Para se fazer um bolo, você precisa de tecnologia. Você precisa ter técnica para fazer um bolo, tá? Tecnologia nada mais é que uma técnica, tá bom? A responsabilidade objetiva do fornecedor. O que é isso? Cara, a Samara foi lá pegar o bolo do Reinaldo. E o Reinaldo fez o bolo de abacaxi com coco. Ixi, estragou o rolê, né? E o Reinaldo fala: não, não tem culpa não. Não tem culpa não. Ó, Reinaldo, mas está aqui a mensagem, ó, te pedi bolo de prestígio. Ah, mas você mandou muito em cima da hora. E eu acabei me confundindo com os pedidos. Quando for assim, Samara, manda com uma certa antecedência. Cara, nada disso tira a culpa do Reinaldo. O Reinaldo é sim culpado pelo erro. É sim culpado, porque a Samara está claro, pediu bolo de prestígio, está explícito, está demonstrado. Quem errou foi o Reinaldo, que prometeu que ia fazer o bolo de prestígio e não fez. O Reinaldo, a Samara falou: ô Reinaldo, você faz bolo de prestígio? Oxe, faço. Reinaldo, mas ó, a festa é hoje às 8 da noite, você consegue me entregar?
a tempo, não agora, né? Vamos supor que a Samara estava falando dia 19. Ó, Samara, vai ficar apertado, mas eu dou conta sim. E o preço é tanto, tá? O preço é R$ 25 por bolo. Ah, um bolo para 8 pessoas. Legal. Ah, legal, legal. Combinou, combinou? Se o Reinaldo se disse, fez essa oferta para Samara, meu filho, o Reinaldo que se vire para entregar esse bolo e o bolo pedido, né? Bom, Reinaldão não entregou o bolo de abacaxi. Aí deu aquele chabu, né? Não vai dar esse chabu por causa de um bolo de abacaxi, mas vamos supor que desse, né? A Samara ficou tão triste com o que aconteceu que ela foi no Poder Judiciário, ela procurou guarida, né? Proteção do Poder Judiciário. Ela foi até o Juizado Especial Civil aí de Mococa, que você não precisa de advogado, né? E pediu para o pessoal lá lavrar uma ação, ingressar com aquela ação. Beleza. Foram lá, e aí o Reinaldo falou, aliás, a Samara falou, ó, tá aqui, juiz, eu fiz o pedido, era um bolo de prestígio, o Reinaldo disse que ia entregar, tá? Para o juiz, a Samara, ela precisa mostrar que ela fez um pedido de um bolo de prestígio, né? É uma coisa mínima que a Samara tem que fazer. Mas o advogado do Reinaldo contesta a Samara falando que ela não juntou as provas necessárias. Ela só fez o pedido, mas que não houve continuidade, que foi só um pedido e isso morreu na praia, né? O print do celular não serve como base. Problema do Reinaldo. O Reinaldo é que tem que provar que a Samara foi a culpada pelo erro do Reinaldo. O Reinaldo é que precisa demonstrar que realmente aquilo não lhe diz respeito, que aquela ação não tem procedência. É problema do Reinaldo. A Samara, ela precisa mostrar que houve a relação, né? Que se estabeleceu ali uma relação de consumo e que o Reinaldo não conseguiu cumprir com a oferta. Basta isso, assim, uma demonstração mais simples. Por quê? No direito do consumidor, diferentemente das outras áreas do direito, a responsabilidade, né, por produzir provas é sempre do fornecedor, tá? É sempre do fornecedor. Então, cuidado com isso, viu, gente? Não é porque o fornecedor sempre que é o responsável por produzir provas que eu vou entrando com ação contra todo mundo sem provar para que o fornecedor prove. Não, eu tenho que dar uns elementos mínimos para o juiz, né, para que ele olhe a ação, para que ele olhe o processo e identifique ali uma relação de consumo e um pedido ou um produto não atendido, tá? Isso é muito importante. E aí, eu elenquei, né, as reparações dos danos, que são três. São duas reparações importantes, que são o fato do produto e do serviço e o vício do produto do serviço. Na aula passada, e eu acho que é muito importante vocês consultarem os artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, porque existe uma diferença entre fato e vício, né? Basicamente, o fato são aqueles probleminhas que dão no produto, ou no serviço, mas que não atinge essencialmente o bem, o produto ou o serviço, né? Então, por exemplo, você comprou um brinquedo para o seu filho, um produto, certo? Beleza. O produto veio sem as instruções, né? Ou o produto veio com uma falha, um defeitozinho, mas que é fácil de corrigir. Você liga para a empresa, você fala, olha, veio faltando um dado, veio faltando uma cor, a caixa veio meio desbotada, faltou a instrução, né? Legal, dá para resolver isso fácil. É um fato, uma coisa corriqueira. O vício é aquilo que não tem jeito de corrigir, aquilo que, meu, não dá. Você comprou um tênis, o tênis rasgou. Como é que você vai corrigir esse rasgo? Né? O tênis abriu, a palmilha saiu, ficou aquele tênis com a boca aberta, assim, sabe quando você anda o tênis, vai teu pé para cima, a sola fica embaixo, a beleza, né?
Então, isso aí é um vício, né, gente? Isso aí é difícil arrumar. Você tem que mandar para a empresa, talvez a empresa vai ter que trocar o produto e tal. Nesse caso, quando a gente tem vício, as medidas de proteção ao consumidor são mais radicais, no sentido de que você pode trocar o produto por um outro semelhante, você pode pedir a devolução do valor, né? Você pode cancelar a compra, você tem uma série de possibilidades, então são 3 possibilidades, né? Então, eu vou mostrar para vocês a legislação, eu acho que é importante, nesse caso aqui, ver o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, tá aí o CDC. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Vou fazer o seguinte, vamos seguir nos slides, aí a gente volta rapidinho no CDC, tá? Pessoal, e aqui é muito importante para vocês, né? As práticas comerciais. São 3 práticas comerciais que eu elenquei aqui, né? 2 que estão dentro da legalidade, mas por que elas são dentro da legalidade? Você precisa observar isso aí. A oferta, né? O que é oferta, pessoal? Oferta é a informação ou publicidade que revela preço e qualidade do produto ou serviço. Então, eu vendo um bolo de prestígio por R$ 30 para 8 pessoas e este bolo ele tem chocolate de primeira qualidade, né? E eu consigo entregar ele até 2 dias após o pedido. Nossa, que legal! Gostei do preço, gostei das informações, ficou claro para mim. Isso é oferta. Isso é uma oferta, tá? Essa oferta, ela obriga aquele que a ofertou, ou seja, o fornecedor, a cumprir com essa oferta. Eu sou uma pessoa que fez marketing na ETEC, sou um técnico em marketing, tenho condições de fazer a propaganda da sua empresa, faço a publicidade da sua empresa da seguinte forma: redes sociais, Facebook, página de internet e Instagram. O valor é R$ 60, 3 mídias para cada espaço desse. Aí uma oferta. Toda semana eu entrego 3 mídias, uma oferta, né? Acompanhamento do desempenho das vendas em decorrência das redes sociais. Mais um servicinho que você está prestando. Então, são ofertas que você se compromete a cumprir. A publicidade já é diferente um pouco. A publicidade é aquela atividade que faz a intermediação da venda e da compra. Ela é uma atividade meio, né? Para que serve a publicidade? Para você vender mais o seu produto, mais o seu serviço. Então, se uma coisa eu falar assim, eu entrego o seu bolo em 2 dias úteis, em 2 dias após o pedido, uso chocolate de primeira qualidade e o preço é R$ 30 para 8 pessoas. Legal, isso é uma oferta. Agora, se o nosso amigo Reinaldo, que é boleiro, como ele disse aqui, pô, esse é o melhor bolo de mococa, surpreenda-se, venha comer o bolo melhor, venha comprar o melhor bolo de mococa e ganhe um brinde, uma Coca-Cola de 2 litros. Comprando o meu bolo, você ganha uma Coca-Cola de 2 litros. Veja que nessa propaganda contém uma oferta, né? Ele está ressaltando o bolo dele, está colocando imagens legais do bolo e ainda está dando um brinde. Esse brinde obriga o Reinaldo a colocar o brinde, porque a Samara o Reinaldo tinha a opção do Reinaldo e tinha a opção da Maria. Mas ela optou pelo Reinaldo por causa da Coca 2 litros. Chegou lá, não tinha Coca 2 litros, a Samara quis dar uma voadora no Reinaldo, porque ela já conhecia o bolo da Maria, né? Confiava mais no bolo da Maria, né? Reinaldo, um cara fazendo bolo, coisa estranha, né? Certa questão de gênero aí, né? Mas a Samara falou, não, vamos arriscar e ainda tem uma coquinha? Vou lá, vamos tentar. Chegou lá o Reinaldo dá uma furada dessa, não cumpriu com a oferta e ainda fez uma publicidade enganosa. Isso significa uma prática abusiva, né?
tirou a Samara do conforto de casa, levou a Samara até o bairro do Reinaldo para ser enganada. Brincadeira, hein, irmão? Samara pediu o dinheiro da Coca. Ó, vou falar um negócio para você. A Coca-Cola lá no supermercado Solar, sei lá, no supermercado Pierin, tá cincão, viu? 2 litros, oitão, R$ 8, tá? Mais o gasto que eu vou ter com o carro, R$ 10. Então você vai me fazer esse bolo de 30 por 20. E aí o Reinaldo é bom ficar quieto e vender o bolo dele por 20, né? Então, as práticas abusivas, né? O clássico da prática abusiva é as vendas, é você ir num restaurante, por exemplo, e ter que pagar o couvert. Qual é a função do restaurante? Servir comida e não música. Então, se ele está dando uma música para atrair o freguês, né, atrair o cliente, cabe ao restaurante orçar cá com esse custo, porque ele está fazendo um mimo. Não é obrigação do consumidor pagar o couvert. Ele paga se ele quiser. Pode colocar uma taxinha? Pode. Mas essa taxinha tem que ser cobrada numa boa, né? Coisa que não é legal fazer é cobrar essa taxa embutida no preço, né? Isso não é legal. Embutida no preço, não. Embutida no preço, até vai lá, né? Não é uma prática decente, mas as pessoas falam, se eu sou um comércio, estabelecimento que trabalha com música constantemente, né? Música de qualidade, quero colocar isso, esse valor, isso é um custo que eu tenho, eu acho que não vejo problema de você. Mas a pessoa, ela tem que ter acesso ao cardápio, entender o preço, né? Tudo tem que ser muito claro na relação de consumo. Agora, o que você não pode fazer por exemplo, a pizza custa R$ 29,90. Aí, a taxa do couvert é mais R$ 15. E aí você manda a conta para o cara de uma vez. R$ 29,90, R$ 15, mais 10% do garçom. E ainda você pôs os 10% em cima do couvert, né? Isso aí é prática abusiva, tá bom? Bom, só mostrar para vocês rapidinho a lei, né? Mostrar a lei para vocês aqui. Deixa eu ver uma janela. A lei, que legal. Olha, bem-vindo ao nosso Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá para os vícios, né? Olha lá. E o outro é o 18. Essas são as 3 opções quando o produto tem vício, tá? Substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos. Abatimento proporcional do preço. Então, se o produto deu um defeito proporcional, um vício proporcional, você pode pedir o abatimento proporcional desse preço. Tá? Isso daí, pessoal, é muito importante vocês saberem, né? Enquanto fornecedores. Alguma dúvida até aqui, gente? Posso encerrar a aula? Não. Tá bom, então. Pessoal, vou encerrar e boa noite para vocês. Qualquer coisa me chamem, qualquer dúvida que precisar, eu estou à disposição aqui, tá bom? Tchau, Kelly. Tchau, Tá bom. Elisângela. Boa noite. Tchau, Tchau, Samara. Tchau, professor. Boa Reinaldo. Ó, noite. gente, fala que o João Lauria mandou um abraço para o Flávio. Vocês mandam? Beleza. Pode deixar, a gente fala, professor. Isso aí, Elisângela. Valeu. Tchau, boa noite, professor. Tchau.